Bom dia na paz do Senhor, meus amados e queridos. Mais um vídeo para levantar a nossa fé, aumentar as bênçãos de Deus na nossa vida, colher mais paz, mais vitória. Mas antes de nós entrarmos nesse vídeo, curte aí, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal, aí ative o sininho para você receber notificação, porque aqui é uma obra espiritual, é uma obra para te fazer próspero e feliz e abençoado. Então vamos continuar. Eu quero dizer a você sobre a fertilidade espiritual. A fertilidade espiritual é a condição que o homem recebe no seu espírito para produzir, para se tornar uma pessoa próspera. A gente, para ser próspero, tem que ter uma mente limpa. Tem que ser uma pessoa posicionada. As bênçãos de Deus, elas estão descendo, mas muitas vezes quando ela desce, ela encontra a pessoa sem nada, com uma mente vazia ou com uma mente suja, uma mente cheia de coisas desagradáveis, de coisa de baixo calão, com maus pensamentos, e isso traz aí um impedimento de que essa pessoa cresça, de que essa pessoa seja abençoada. A fertilidade espiritual é importante antes da fertilização, a limpeza da terra. Qual é a limpeza? Tirar os entulhos, carpir, preparar a terra para botar uma boa semente. E nós, os homens, são assim. Você tem que ter uma crença, você tem que ter um foco para onde você quer chegar, porque aí Deus te abençoa. Quando você não tem um foco, assim mesmo está bem ou está de braços cruzados, você não sabe onde chegar, e aí é difícil que a pessoa acerte e melhore alguma coisa. Muitas vezes aí fica usando apenas do dia a dia daquilo que conseguir. Lá na roça, quando nascem umas crianças, o pai e a mãe, eles ali, quando dá 7 anos mais ou menos daquela criança, 8 anos, aquela criança já está muitas vezes junto com o pai lá na roça, ou com a uma enxadinha pequena, aquela criança está ali carpindo junto com o pai. Em comparado aos dias de hoje, aquilo lá é a escola da criança. Hoje nós temos a escola, a leitura, a faculdade, mas muitos daqueles homens antigos que passou naquela escola dos pais que não sabiam ler e eram grandes homens, grandes fazendeiros, né? Eu mesmo sou neto de grandes fazendeiros lá da região, numa terra difícil, numa terra remota, mas eles se tornaram, porque ali ele está aprendendo, ainda como criança, como ele vai fazer no futuro, porque ali ele está vendo um milho crescendo, um feijão crescendo, e essa criança está ali vendo. Aí chega um dia, depois de bastante trabalho, meses de trabalho, chega um dia que a mamãe fala assim: vamos, filho, buscar milho para fazer uma pamonha. E aí eles vão buscar lá na roça, com aquele balaio que você talvez não conheça, que é um cesto feito de taquara, que é também um produto lá da mata. E então eles trazem, a mãe quebra aquele milho, aqueles filhos tudo atrás, ajudando, e põe naquele balaio, traz para casa, chega em casa, põe o balaio no chão ali da cozinha, todos sentam em volta, a mãe corta aquele milho, eles vão tirando a palha, colocando de lado, a mãe abre, descasca o milho, eles vão tirando o cabelo do milho, limpando o milho, e assim depois de umas 2 horas de trabalho, mais ou menos, aí tem uma pamonha gostosa na mesa. Ou seja, essa criança participou do processo do plantio, do processo da capina, o milho,
passou no processo do crescimento do tempo, passou no processo da colheita, ela assistiu o processo da fabricação da pamonha, e aí ela senta todos juntos, aquela coisa mais linda, todos juntos saboreando uma saborosa pamonha. O que esse povo hoje não conhece, porque hoje é um camarada com um carro gritando na rua, pamonha do puro milho, que na verdade não é puro milho, e o pai dá ali o dinheiro, o menino compra e come. Ele não sabe que para chegar numa pamonha teve um processo de quase 6 meses de trabalho, né, para essa pamonha estar na nossa mesa. Aquilo é a faculdade daquela criança. Aqueles homens crescem e se tornam grandes homens, grandes mulheres, grandes produtores, porque é na prática ali o que o pai sabia, o que a mãe sabia, foi passando para ele. É claro que hoje é diferente, hoje pega o menino logo cedo, vamos mandar para a escola, influencia ele estudar, e aquele menino que vai para a escola com um foco, sabendo o que quer, aquele menino ele tem mais sucesso do que todos os outros. Aquele que vai para a escola para estudar apenas porque acha que é obrigado a ir para a escola, aquele menino se interessa, aquele não tem fertilidade espiritual, aquele menino é pobre, aquele menino não consegue prosperar, né? O que acontece com o mendigo? Por que Deus dá muito para quem dá para o mendigo? Por quê? E não era mais fácil dar para o mendigo? Eu tenho muito, mas Deus promete dar para mim quando eu dou para o mendigo algo que ele precisa. Por quê? Porque eu tenho condição de administrar. A Bíblia diz que o que tem, mais será dado. Porque quem tem é uma pessoa que tem uma boa administração. O tempo, a sorte, o sol, a lua, as estrelas, a chuva, é dado a todos. Deus deu a todos, né? E então, se a pessoa tem fertilidade espiritual, essa pessoa ela produz, né? Ela tem uma terra limpa, ela está posicionada, ela está focada onde ela quer chegar, a vida que ela quer chegar. Essa pessoa prospera, essa pessoa não será realmente um coitado, porque Deus é fiel, né? A nossa colheita é de acordo com a sementeira, né? Eu lá no interior, numa vida assim muito difícil, uma certa época, eu percebi as coisas difíceis e eu queria melhorar minha vida, eu queria melhorar minha vida. Então comecei ali a fazer algumas coisas diferenciadas daquilo que eu fazia, claro que honestamente, para adquirir o dinheiro. Aí depois eu comecei a fazer um cursinho para me tornar profissional, porque a minha oportunidade de estudo lá era remota, a nossa condição financeira, nós tínhamos que trabalhar para comer. E então, vendo que eu poderia sofrer muito, eu comecei a fazer alguns cursos para me tornar profissional. Eu me tornei profissional da área da eletrônica por muitos anos. Aí um dia, uma oficina ofereceu trabalho para mim, mas porém dizendo que só me pagava a metade daquilo que eu fizesse. Eu não sabia fazer nada, então não tinha metade. Aí eu fui trabalhar 3 dias por semana nessa oficina fazendo estágio. Eu já tinha a esposa e já tinha um filho para tratar. E tinha que trabalhar 3 dias por semana para colocar alimento na mesa. E eu tinha que andar 14 quilômetros de a pé de manhã para chegar na oficina e 14 quilômetros à tarde para chegar na minha casa. Então, esses 3 dias por semana eu fazia essa jornada. E ali eu estava trabalhando, levava uma marmita para almoçar, mas um dia a marmita começou a estragar. E aí eu falei, não vou levar. Tinha um restaurante perto, às vezes eu almoçava lá. E eu
a caminhada era longa. Quando eu fazia aquela caminhada, a primeira coisa quando chegava que eu fazia era entrar na padaria e tomar um copo de leite, comer um pão. E depois eu ia ao trabalho, mais tarde almoçava, mais tarde para casa. Mas aconteceu que um dia eu não tinha dinheiro do almoço, eu tinha dinheiro de 2 pão e 2 copos de leite. Falei, mas eu como pão e um copo de leite pela manhã, mais tarde eu como outro pão, outro copo de leite e faço o caminho de casa. E assim eu fui. Mas quando eu cheguei na padaria, sentei, peguei meu pão, meu copo de leite, comecei ali a saborear, né? Era muito gostoso lá, a comida tem um sabor maravilhoso. Então nisso chegou o mendigo, passando a mão no peito e dizendo que tinha lavado aquela camisa, sorrindo para mim. Eu olhei para ele e perguntei, todo mundo ficou olhando para mim, porque aquele mendigo estava conversando comigo e eu conversando com ele. E nesse mesmo tempo ele me pediu um gole do meu leite, um pouquinho do meu leite. Eu falei, tá certo. Falei com o garçom, dá ele um copo de leite. O garçom deu ele um copo de leite, ele já conduziu o copo dele, virou no copo dele, eu disse, dá ele o pão também. Ele pegou o pão e saiu. Isso aí acabou todo o meu dinheiro, eu já não tinha mais dinheiro. Mas eu tinha condição de falar com alguém, conseguir a minha comida. E então, o mendigo não tinha. E eu fui, antes que eu terminasse o meu, chegou um rapaz e disse, deixei um aparelho de som lá na mesa para você consertar. Aí quando eu cheguei na mesa da oficina, estava realmente lá o aparelho de som, confirmei o que estava acontecendo com o aparelho de som, arrumei para o rapaz, mas era um serviço que não podia cobrar, porque não podia dar garantia. É um serviço arriscado de dar problema novamente. O dono da oficina chegou, falei com ele, ele disse para mim, eu não quero um tostão. E eu respondi, eu também não. Nisso o rapaz chegou, falou comigo, falei, olha, seu som está pronto, mas o que aconteceu foi isso, e isso, tá bom, já está pronto. Ele, quanto é? Disse, olha, não precisa pagar não, porque não temos condições de dar garantia, isso aí não é nada, pode ficar em paz. Não, mas eu quero pagar não, eu não quero fazer. Então toma, me deu um dinheiro, e o dinheiro que ele me deu era o suficiente para almoçar 30 dias no restaurante. Um dia, ou seja, não foi dado para o mendigo, foi dado para mim. Por que foi dado? Deus deu para mim, porque o mendigo não tem condição de administrar o que entrega na mão dele, senão somente aquilo que ele come na hora. É uma mente que não tem fertilidade, ele não tem fertilidade, ele não tem foco, é uma mente ociosa, ele não tem um propósito, ele não tem um foco. Você precisa ter o foco, você precisa ter o trabalho, você precisa preparar a sua terra, que é seu interior, para possuir, para pôr nela a boa semente. Se você deixar sua terra cheia de entulho, a sua produção é pouca, porque você tem pouca terra espiritual semeada. E a colheita é de acordo com a sementeira. Se você quer colher, faça uma boa sementeira. Eu chamo de fertilidade espiritual quando você limpa a terra, você deixa a terra toda limpa, e quando você tira todo o mau pensamento, todo o negativismo, todas as frustrações que nos vêm, e você, com essa terra limpa, você enche ela de boa semente, ou seja, de bons pensamentos, você enche ela de condição de possuir, porque a pessoa que recebe uma herança grande de seus pais, a maioria deles fica pobre em 2 anos. As pessoas que ganham numa loteria, a maioria deles fica pobre em pouco tempo, porque eles não têm uma terra fertilizada interior, ou seja, eles não têm condição de possuir, eles não têm condição de prosperar. Na sua vida, na minha vida, tem que ter condição de prosperar, tem que ter condição de crescer. Deus não fez você para ficar parado,
Ele fez você para produzir e você precisa usar desses recursos espirituais. Os recursos espirituais são os primeiros que chegam na sua vida. São os primeiros. Quando você começa a ter seus 7 anos de idade, a sua mente começa a abrir, seu entendimento começa a abrir e você começa a ver as coisas e começa a ir captando as coisas devagarzinho. Aquela criança que passou pelo plantio do milho, que saboreou uma preciosa pamonha, e aquela criança mais tarde se tornou um grande homem da época, um grande fazendeiro, um grande prefeito da cidade, seja quem for, um grande empresário. Por quê? Porque aquela criança teve uma fertilidade, colocaram na mente dela o que fazer para ter as coisas, o que fazer para possuir o que precisa possuir. Nós devemos ter essa fertilidade espiritual. E quando a fertilidade espiritual está na sua vida, nada te impede de crescer, nada te impede. O Salmo chama do homem que teme ao Senhor, do homem que confia no Senhor, que ele será próspero. O Salmo chama do homem que medita na lei do Senhor, ele será próspero. É uma prosperidade que ninguém te tira, é uma força, um vigor que ninguém te tira, é uma condição de produzir que ninguém te tira, né? Por exemplo, a árvore ali, ela fica quietinha na terra ali, passa o sol, passa o calor, vem a chuva, vai, isso tudo sobre dela, vem o frio, ela está ali quietinha, né? Eu não estudei para saber explicar a você o que a árvore, como que a árvore se defende no tempo do frio, no tempo do calor, qual é os recursos, eu não sei te explicar a você, mas eu sei te dizer a você que ela passa por todos os tempos e naqueles tempos o que ela está fazendo? Ela está preparando para o seu tempo ela se frutificar e sustentar os que dependem dela. E aquele fruto que não for apanhado por alguém, que não for colhido, ele cairá na terra e ele virará esterco para novamente entrar nas raízes para fazer outros frutos, ou ele também, outra semente nasce, outra muda para ter outra árvore produzindo aquela espécie e aumentando assim a abastança de alimento para aqueles que dependem daquele fruto. Você tem que ser fértil espiritualmente. Fertiliza a tua vida, fertiliza ela. Primeiro você faz uma limpeza, tira todo o negativismo, tira toda a frustração, põe o seu coração limpo, põe nele a semente que Deus te ordena, da palavra dele, a prosperidade que Deus dá e comece a crescer e vai crescer sem parar. Você vai crescer sem parar. Ninguém é capaz de parar um homem que está abençoado, uma mulher abençoada. Às vezes você acha até, mas aquela pessoa é tão ruim e aquela pessoa cresce tanto. Ela cresce porque ela tem fertilidade. Mesmo ela sendo ruim, ela cresce muito. Aquela ruindade dela não está atrapalhando a fertilidade dela, ou aquela pessoa tem uma certa sabedoria e ela toma em si um certo caminho. Porque os estudos que nós temos nos dá realmente conhecimento, mas sabedoria só vem de Deus, né? Sabedoria só vem de Deus. Então, você que ouve o pastor Geraldo Sisto, eu tenho uma alegria de estar com vocês, eu tenho um amor, meu desejo, eu estou aqui em vídeo, não estou ao vivo, mas se vocês perguntar alguma coisa, pode me perguntar pelo Messenger, que às vezes por aqui fica difícil, lá no Facebook, no Messenger você pode me perguntar, e eu faço outro vídeo respondendo as questões, mas o que eu quero na sua vida é que você seja abençoado, que na sua vida tenha fertilidade espiritual. Quero orar com você,
mais uma vez, agora, para que nós possamos ser abençoado. Ó Papai do céu, eu te agradeço por todos esses amigos, irmãos, pessoas que assistem esses vídeos, ó Pai, que está comigo nesta obra, que o teu poder, ó meu Deus querido, espalhe esta obra neste mundo e muda a vida de pessoas, transforma a vida de pessoas, ó Pai, abençoa a vida, Pai, abençoa jovens, crianças, papai, mamãe, vovô, vovó, torna-os com muita saúde e sabedoria, torna-os com grande graça. Senhor, eu venho te agradecer. Eu venho te agradecer nesta hora por essas vidas, em nome de Jesus. Meus amados, eu estarei em breve com outros vídeos, né? O meu lema é viver feliz e eu usarei todas as armas que nos levam à felicidade, que nos leva a prosperar, que nos leva a ser bem-sucedido e abençoado. Fique todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.